Olá, está no ar o Boletim Legislativo desta segunda-feira e já estão valendo as novas regras de flexibilização do comércio apresentadas pelo governo do estado. As medidas alteram os horários de funcionamento de alguns serviços e também expandem o limite da capacidade dos estabelecimentos, que agora podem funcionar com até 30% da lotação máxima. Ainda assim, a gente sabe que toda mudança gera dúvidas, por isso, preparamos uma reportagem detalhando as novas regras e informando para você o que de fato pode e o que não pode abrir durante essa fase de transição. O governo do estado de São Paulo ampliou os horários do comércio e serviços que podem funcionar durante a fase de transição do Plano São Paulo de enfrentamento à Covid-19. O anúncio foi feito pelo governador João Dória durante uma coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes. Segundo o governo, essa flexibilização vai valer pelas próximas 2 semanas. E nós já completamos, como eu falei, 3 semanas de fase de transição. Se nós tivéssemos uma piora, como foi temido, foi colocado, foi perguntado há 3 semanas atrás, se nós não temíamos uma piora da situação com essa nova fase de transição, hoje nós estamos bastante seguros de que ela permitiu a retomada de várias atividades com a segurança necessária. E é dessa forma que nós estamos vendo as próximas 2 semanas. Com a nova determinação, restaurantes, lojas, shoppings, salões de beleza, academias, cinemas, teatros e outros estabelecimentos comerciais podem operar das 6 da manhã até as 9 da noite. Além disso, a capacidade máxima de ocupação dos estabelecimentos também foi alterada, passando de 25% para 30%. Outra mudança foi no horário do toque de recolher, que agora vai das 9 da noite até as 5 da manhã. O funcionamento dos parques não sofreu mudança, sendo assim, eles ficam abertos às 6 da manhã até às 6 horas da tarde. As novas normas desta fase de transição do Plano São Paulo seguem até o dia 23 de maio, quando deve acontecer uma nova reclassificação das regras. Tenha cuidado, tenha cautela, use máscara e tenha, principalmente, compaixão para com a sua mãe e o seu pai. Eles precisam estar protegidos. Se você se protege, você protege também a sua família. E vamos começar a semana falando de emprego? Se você está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, é só ficar de olho na nossa agenda de serviços com as oportunidades disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para açougueiro, auxiliar de eletricista, auxiliar de vendas, auxiliar de departamento pessoal, cozinheiro, desenvolvedor web, encarregado de açougue, forneiro de pizzaria, instalador de rastreador, mecânico de manutenção de autos, meio oficial de cozinha, montador de móveis planejados, pizzaiolo, vendedor de consórcios e vendedor de tintas. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. O projeto da LDO de 2022 já está na Câmara de São José. A matéria, que apresenta a prévia do orçamento do município, prevê para São José dos Campos uma receita de 3,3 bilhões de reais para o ano que vem, alta de cerca de 6%, se comparado ao mesmo valor previsto na LDO de 2021. Agora em tramitação aqui no Legislativo, os vereadores devem analisar a proposta para emitir pareceres e propor emendas. Outra meta da Câmara é incluir a população nesse processo. O projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2022, já está em tramitação na Câmara. A proposta, encaminhada pela Prefeitura, estima um orçamento de 3,3 bilhões de reais para o município em 2022, valor superior à receita prevista para este ano, fixada em 3,1 bilhões. Segundo o secretário de Gestão Administrativa e Finanças, Odilson Gomes, essa pequena alta em relação ao valor fixado em 2021 é reflexo da expectativa de aumento na arrecadação do município. Nós estamos experimentando no país um aumento de arrecadação de tributos. Então, ao montar
a LDO, nós levamos isso em consideração. A nossa principal fonte de arrecadação é o repasse do ICMS, que é a atividade econômica que é gerada na cidade, né? Então, o poder econômico de São José dos Campos traz um bom repasse do ICMS. Mas, contudo, nós temos também uma participação significativa do nosso IPTU, do nosso ISS, e o ITBI tem sido também um item bastante importante para a cidade. E como aponta o secretário de Finanças, a LDO é, na verdade, uma prévia do orçamento municipal. A função do projeto é orientar a Prefeitura quanto à aplicação das verbas públicas, fruto da arrecadação do município e também de repasses dos governos federal e estadual. Dessa forma, a proposta da LDO apresenta diretrizes e metas de gastos e investimentos que poderão compor a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que nada mais é que o orçamento da cidade. A LDO ela é basicamente o que o nome dela diz, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela cria as diretrizes para o orçamento, que é o que nós fizemos. Então, o orçamento, a diretriz é a receita estimada de 3,3 bilhões, os gastos por secretaria estão estimados no montante, cada item de arrecadação foi estimado no valor, então nós temos diretrizes para que agora as secretarias possam trabalhar, somando com as sugestões que nós recebemos da população, já fizemos um direcionamento nas necessidades que nós identificamos. Segundo o projeto da LDO, a Secretaria de Saúde deve ficar com a maior parcela da verba prevista, cerca de 807 milhões de reais. A educação vem em segundo lugar, com a fatia de 775 milhões. A Secretaria de Manutenção da Cidade fica em terceiro, com um repasse de cerca de 200 milhões. Já as Secretarias de Mobilidade e Obras devem receber cada uma por volta de 100 milhões de reais. Esses valores incluem as despesas e possíveis investimentos nessas áreas previstos para o ano que vem. A distribuição da nossa arrecadação ela é sempre no serviço público, no que a prefeitura faz de serviço público. Então, obviamente, educação e saúde são os carros-chefes, mas nós cuidamos da cidade, fazemos obras para melhoria de transporte, construção de obras para a própria educação, para a própria saúde, enfim. O foco é sempre no serviço público, na qualidade de vida. E os vereadores têm um papel fundamental na avaliação do projeto da LDO, já que cabe aos parlamentares apreciar a matéria em plenário, podendo aprová-la ou não. Agora, em fase de tramitação, os vereadores têm um prazo para analisar a proposta. Cabe aos relatores das comissões de Justiça e Economia emitirem parecer sobre o projeto até o dia 28 de maio. Tanto as comissões quanto os parlamentares ainda podem propor emendas, se necessário. Primeiramente, que é muito importante a gente ter esse prazo de emenda, né, estabelecido por lei, e que a Câmara Municipal, participe e apresente também emendas para que a gente vai avaliar todo esse projeto, para ver como que foi feita essa distribuição orçamentária dentro do município, dentro de todas as secretarias, como que está sendo colocado o dinheiro público. Então é importante que o vereador ele tenha essa prerrogativa de poder fazer essas indicações também através das emendas. Vale lembrar que a matéria também é construída com o apoio da população e o projeto da LDO se baseou em 387 apontamentos apresentados em uma série de audiências públicas realizadas em todas as regiões da cidade. Antes de o projeto ser apreciado em plenário, a Câmara também deve fazer uma audiência para avaliar a matéria da LDO com a comunidade, e as críticas e sugestões da população poderão ser incluídas na proposta da LDO. A participação popular ela é importantíssima, porque a população ela vai trazer algumas discussões para dentro da casa que às vezes a gente não conseguiu enxergar. E isso a gente vai fazer em forma de emendas para fazer essa redistribuição do orçamento. A legislação municipal determina que a LDO deve ser votada até a última sessão plenária antes do recesso parlamentar de julho. Depois que a LDO é aprovada, o município já começa a se organizar para colocar em prática as definições orçamentárias previstas. E o processo de regularização fundiária de um bairro representa a garantia do direito à moradia para quem ainda não tinha o imóvel reconhecido pela Prefeitura. Além de receber a escritura da casa própria, a regularização também assegura uma série de melhorias de infraestrutura ao bairro. Aqui em São José,
é realizado um trabalho constante de avaliação e análise de loteamentos que podem ser regularizados, e a Câmara auxilia nesse processo por meio de requerimentos e indicações de áreas que poderiam ser regularizadas pela Prefeitura. Este é o bairro Portal do Céu, que fica na zona leste de São José dos Campos. Regularizado recentemente, o loteamento já começa a receber infraestrutura, como asfalto, uma ajuda e tanto para os moradores que antes conviviam com a poeira das ruas de terra. Além do Portal do Céu, outros 20 bairros já foram regularizados em São José nos últimos 4 anos, um total de mais de 1.000 famílias beneficiadas. Segundo o diretor de regularização do município, Marcelo Leandro, este é um processo muito importante para os moradores, já que integra o loteamento à planta oficial da cidade, garante a documentação do terreno e o direito de propriedade, além da implantação de ações de infraestrutura. O bairro, enquanto não regularizado, não há condições de se levar todas as infraestruturas para aquele bairro. Não há condições de ser o endereço, né? O bairro, quando não está regularizado, ele não tem uma rua oficial. Não tendo rua oficial, a casa não tem numeração. Não tendo numeração, não tem um CEP. Então, quando você fala em regularizar o bairro, você está levando a dignidade da pessoa humana para ela, né? Através da habitação dela. A partir da regularização, lá no final da regularização, ela terá o documento de propriedade no nome dela. Como lembra Marcelo, alguns cuidados devem ser tomados para que seja possível regularizar um loteamento. Cada um dos núcleos informais identificados pela Prefeitura passa por processos de estudo para saber se aquela área de fato pode receber a estrutura de um bairro. Questões ambientais também são levadas em consideração. E antes da regularização de fato, o município ainda realiza reuniões para entender a situação dos moradores e os problemas que envolvem a região. A regulação tem que ser sempre transparente e essa transparência a gente faz acontecer com contato com o munícipe, que é ele que nos conta realmente quais os problemas do bairro para ser regularizado. Segundo a Prefeitura, 22 bairros em São José estão passando pelo processo de regularização, a maior parte deles nas regiões norte e leste. A identificação desses núcleos é muito necessária para que o município possa atender as famílias. E é aí que a Câmara tem um papel importante, já que os vereadores, por meio de requerimentos e indicações, apresentam sugestões para a Prefeitura de bairros irregulares que deveriam ser regularizados. É fundamental o apoio dos vereadores, porque eles nos trazem também essas demandas. Eles nos mostram onde estão as irregularidades que às vezes a gente não consegue enxergar, né? Os munícipes vão até eles e eles são a ponte para a gente. Então, sempre a gente conta com o apoio dos vereadores e essa parceria é fundamental para a regularização. Ainda de acordo com a Prefeitura, vale lembrar que o processo de regularização de um bairro e o direito de propriedade só se finaliza de fato com o reconhecimento dos lotes e a titulação dos moradores. Por isso, alguns cuidados são fundamentais na hora de comprar um terreno. Para não enfrentar problemas legais sobre a posse da casa ou do lote, a dica do Marcelo, diretor de regularização fundiária, é pesquisar se o terreno que vai ser comprado realmente é legalizado pela Prefeitura. Vai até o cartório de registro de imóveis, pega a matrícula, pede a certidão de matrícula, para ver lá no nome de quem está na matrícula, se é o seu João que está te vendendo, saber se é o seu João mesmo que está fazendo o contrato com você. Não tem no cartório de registro de imóveis esse imóvel? Vem até a Prefeitura. Aí nós vamos falar se está em processo de regularização, se não está sendo regularizado. Ou então, às vezes, é um imóvel que nem é da pessoa que está vendendo. Existem muitos grileiros. O que eles fazem? Eles olham para o terreno, falam que é deles e vendem para outras pessoas. Então, o cuidado de comprar o imóvel sempre deve ser observado essas duas consultas, cartório de registro de imóveis e Prefeitura. E vamos conferir a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã. A tarde desta segunda-feira será ensolarada e as chances de chuva são remotas. A máxima é de 23 graus e a mínima 13. A terça-feira continua com a previsão de céu aberto e as possibilidades de chuva se mantêm baixas. As temperaturas sobem e a máxima chega aos 27 graus, mínima 12. E o boletim de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um ótimo começo de semana a todos e até amanhã.